Olá pessoal, tudo bem? Nesta última transmissão deste ano de 2021, eu gostaria de compartilhar com vocês dois trechos curtos, um de um sermão e o outro de um cântico apresentado pelo coro jovem da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Esta foi uma ocasião em que estivemos juntos comemorando o aniversário da Igreja Presbiteriana de Itatiaia, no ano de 2018, um bairro daqui de Belo Horizonte, uma igreja querida. E o coro jovem, por aquela ocasião, participando do culto, entre outros cânticos, ofertou para a edificação da igreja e para o louvor de Deus este cântico que eu tive o privilégio de compor há alguns anos, em meio a meditações bíblicas sobre provações e lutas na vida. Chama Louvor em Meio à Dor. Ele virá no início deste vídeo. Logo em seguida, na sequência, após o cântico, eu coloco um trecho de um sermão pregado recentemente aqui no templo da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, onde estou servindo até o dia de hoje como pastor auxiliar, nesse 31 de dezembro, falando sobre a obra de Cristo consumada na cruz. Nós não podemos separar estas duas coisas. É devido à obra de Cristo consumada na cruz que nós temos força, graça, poder, sentido para seguirmos adiante, enfrentarmos as lutas e as provações da nossa vida. Eu gostaria de lhe agradecer pelo tempo que você tem nos acompanhado, dizer que o nosso desejo é dar continuidade à transmissão diária de vídeos para a edificação espiritual sua e para mantermos o contato, especialmente porque a partir de 1º de janeiro, portanto de amanhã, eu estarei mais focado nos finais de semana de divulgar o Projeto Panamá, projeto missionário que eu, juntamente com a minha família, estaremos desenvolvendo pela graça do Senhor a partir do primeiro semestre do próximo ano de 2022. Não sabemos ainda dizer precisamente quando começará a nossa atuação, quando será a mudança. Peço suas orações para que Deus nos dê os apoios complementares necessários para que essa mudança ocorra brevemente. Será em algum momento do primeiro semestre, esperamos em Deus, temos colocado o alvo do primeiro semestre como limite do nosso tempo aqui e mudança como família para o novo campo. Que Deus nos abençoe. Seguiremos em contato pelos canais virtuais, conversando, apresentando vídeos também aqui no canal do YouTube, mas em contato pelo WhatsApp e e-mail. Que Deus nos abençoe. Tenhamos um ano novo na presença do Senhor.
nós somos guiados pelo entendimento da obra de Cristo já consumada. Versículos de 4 a 7. No 4 ele diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, aqui está em contraste com o quê? Com a descrição de que eles eram antes. Lembram? Vocês eram cometiam todos esses pecados aqui. Mas alguma coisa mudou. Há um porém na história da vida da igreja. E o porém não está na nossa resposta a priori. A nossa resposta é consequência. O porém está em Deus. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o que contrasta a vida anterior de pecado na igreja, não é a capacidade da igreja de dar novas respostas, mas é a capacidade da bondade divina de alcançar pecadores. Paulo contrasta dizendo: quando, porém, se manifestou, apareceu a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Cabe um adendo aqui. Para com todos. Pastor, isso aí não é universalismo arminiano, né? Paulo está falando aos cristãos na ilha de Creta. O que é que ele está dizendo? Não é mais exclusividade da descendência de Abraão na terra da Judeia. Essa mensagem do amor de Deus alcançando pecadores está se desdobrando e alcançando pessoas em toda parte do mundo, em todos os lugares, tem se manifestado benigna para com todos, em Creta, na Itália, na África, na Ásia, na América, em Minas, seja onde for, Deus está manifestando sua bondade em Cristo Jesus. Está expresso a todos, diz Paulo. E ele enfatiza que a causa operante está em Deus. Verso 5: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Oh, queridos, que Deus nos livre de abrigarmos a menor das centelhas de vaidade e de virtude, acreditando na tolice de que chegaremos diante de Deus dizendo: olha como eu fui bonitinho lá na terra. O escrito bíblico vai na linha oposta. Ele diz: o que nós produzimos não tem a ver com nossa virtude. O que nós produzimos de bom, e devemos produzir, não é por obra de justiça praticada por nós, mas é segundo sua misericórdia, que alcançou pecadores em momentos distintos na vida. E olha que belíssima descrição. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que belo quadro. O que é que nos torna bonitos diante de Deus? Limpos, aceitáveis. No dizer de Paulo, é a obra sobrenatural do Espírito Santo de lavar as nossas imundícias, mudando a genética espiritual nossa de rebeldes contrários para gente que ama e quer Deus, e que renova e dá uma nova força agora para ir em uma outra direção. Em outras palavras, nós sofremos a obra da transformação. Que belo sofrimento! Sermos objetos da mudança que só Deus é capaz de produzir na vida de pecadores. E ele continua, verso 6, que ele derramou sobre nós limitadamente? Não, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deixa eu confessar um negócio com vocês, para vocês. Uma das coisas que me encanta na vida cristã é que nunca a gente é maduro e tem tempo suficiente para dizer: eu já sei de tudo, eu já aprendi e eu já experimentei. Quando Paulo diz que ele nos derramou ricamente por meio de Cristo Jesus, eu não sei para você, mas para mim dá um ânimo danado.
é abundante, é ricamente, porque tem horas na vida que eu me vejo nos meus limites, eu queria reagir diferente, eu queria amar mais, ter mais paciência, ser mais servo, e está dentro do meu limite, aí eu tenho que me lembrar, peraí, não é a minha força, não sou eu, é essa fonte inesgotável que é o Senhor Jesus Cristo, que Deus derramou a obra ricamente na minha vida. É ao crer nisso que uma nova força, uma nova esperança, uma nova determinação diz: eu vou em frente, eu vou lutar contra isso e eu vou vencer. É Ele é a fonte. Não seria outro o motivo pelo qual Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Ele em mim. É a ação do alto sobre nós, abundante, não limitada, não condicionada. Quando nós perdemos isso de vista, o abatimento vem, a desesperança vem, o cinismo vem, ou por outro lado, o orgulho, o achar que é melhor, tratar os outros com indiferença. Quando a gente olha para Cristo, a gente encontra cura para os nossos desvios. E Paulo termina no verso 7, falando o propósito de toda essa obra. Diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Justificados por graça. Em outras palavras, Deus olha para pecadores como nós e nos considera justos, porque atribui para a nossa vida a perfeita obra de Jesus Cristo. E Ele leva em consideração o que Cristo fez. Mas deixa eu dizer o segredo do Evangelho. Presta atenção nisso aqui, isso é importante. Em toda a história da humanidade, os mais elevados padrões morais, discursos, exortações e regras de como viver melhor, jamais foram capazes de produzir nem sequer uma fração do que o Evangelho da justificação produziu. Isso é um paradoxo. Porque o Evangelho da justificação diz: não é sua justiça, é a de Cristo em seu lugar. E só quando o homem desiste de produzir algo que ele é incapaz e se rende para de outro que é de Cristo, é que agora começa a frutificar aquilo que, gente, enquanto eu tentava, eu não dava conta. Enquanto que eu achava que era a minha força e a minha determinação, não era. Mas a partir do momento que eu me rendo a Cristo, é uma rendição diária, eu experimento cada vez mais aquilo que em mim mesmo, e em minha austeridade, meu estoicismo, jamais fui capaz de vivenciar. Ele diz: é essa justificação. Nós nos tornaremos herdeiros da esperança da vida eterna. Paulo ensina a Tito que é apenas pela livre, soberana, absoluta e eficiente vontade de Deus que ele tem de amar pecadores, pecadores de todas as categorias, de todos os lugares, de todos os nichos, de todos os grupos humanos, independente dos seus méritos ou de sua moralidade. É somente baseado por este amor que ele alcança, derramando uma graça abundante, dando perdão, purificação, nova vida, considerando o justo e preparando para a eternidade junto a si. É esta a graça que nos sustenta. O profeta já havia dito: aspergirei água pura sobre vós e vos purificarei dos vossos pecados, tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne, e habitarei pelo Espírito, porei o Espírito dentro de vocês para que andem nos meus estatutos e nos meus mandamentos e os observeis. O profeta Jeremias diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Os nossos avós que nos legaram o legado da fé, aprenderam isso e entenderam. Nos diz mais uma vez sobre os puritanos: parte do gênio do puritanismo foi ser um anseio de ser prático. Para os puritanos, a marca do verdadeiro cristianismo era que fazia uma diferença em como as pessoas de fato vivem. De acordo com Eleazar Mather, os cristãos devem falar pelas vidas assim como pelas palavras. Deve-se viver religião assim como falar de religião. John Owen declarou que nossa felicidade não consiste no saber as coisas do Evangelho, mas no fazê-las. A alma da religião é a parte prática, escreveu John Bunyan. É o fruto da obra de Cristo na nossa vida. Você tem experimentado uma nova realidade, vencendo mazelas e misérias? Como você lida com as suas culpas, suas transgressões e seu pecado? As tentações e os pecados na sua vida são realidades que lhe aprisionam, ou foram realidades das quais você foi libertado? O desejo do seu coração e as suas decisões apontam
por agradar a Deus e viver para a sua glória? Deus é o anseio maior da sua vida e do seu coração? Você precisa responder estas perguntas. Se por acaso você respondeu a não a algumas delas, e mesmo tendo respondido assim, o Senhor lhe chama constantemente a reconhecer sua incapacidade diariamente. Por maior que seja a sua determinação, e você não deve ser negligente com as suas determinações, não é a sua virtude, mas é a obra de Cristo. Reconheça o seu pecado assim que ele aparecer diante dos seus olhos. Assim que a graça do Espírito Santo lhe convencer de um erro, quer seja pela palavra, pela pregação ou para a vida de alguém, não demore a reconhecer. Seja rápido, reconheça, peça perdão, lute contra, não abrigue o mal. Reconheça que somente a justiça de Cristo, a presença de Cristo e a obra de Cristo é que é a fonte suficiente que você precisa para vencer tudo isso. E assim, queridos, Deus haverá de manifestar a graça a nós e nós sermos guiados pelo entendimento da obra de Cristo que o Espírito Santo aplica em nossa vida.